Capítulo 9. Naquela tarde, Tabita foi à casa de Uda, uma jovem viúva em Cafarnaum, para ajudá-la a cuidar da horta. Zeruia fizera amizade com ela no mercado e mudosamente ofereceu os serviços da filha para ajudá-la nas tarefas domésticas toda vez que precisasse. A princípio, Tabita se ressentiu com a mãe por mandá-la trabalhar como se já não tivesse tarefas suficientes em casa. Ela detestava cuidar da horta, mas quando soube que Uda estivera adoentada, ultimamente foi auxiliá-la com boa vontade. O dia estava quente. O muro de pedra na frente da casa formava um pátio muito pequeno, e isso conservava o calor como um forno. Mas Tabita era acostumada ao trabalho duro, e não se queixou enquanto ajudava Uda a podar a pequena parreira que não produzia uvas naquele ano. Então, como está se sentindo? Tabita perguntou, tentando conversar, demonstrando genuíno interesse. Não muito bem. Uda afastou uma mecha de cabelo escuro do seu rosto manchado de terra. Os médicos não sabem o que há de errado comigo. Primeiro disseram que eu não comia direito e devia ter sangue ruim. Por isso me recomendaram comer muitas verduras e ervas e ficar na cama. Depois disseram que eu tinha uma espécie de doença de sangue, porque eu sangrava muito toda vez que me arranhava. Aí tentaram pôr sanguessugas em mim para puxar a doença, mas as sanguessugas não só engordavam, e o sangramento continuava. E quando isso não funcionou, resolveram fazer uma sangria. Fazer sangria com você? Tabita ficou preocupada. Como fizeram isso? Pegaram uma faca e fizeram um corte no pulso, como este. Uda mostrou a Tabita as cicatrizes onde os médicos haviam feito os cortes. Eles tiram um pouco de sangue porque dizem que ele é ruim. Tabita ficou olhando para Uda. Nunca tinha ouvido algo assim antes. E percebeu que quase reguardada fora a vida daquela mulher até ali. Uda parou de trabalhar para endireitar as coisas cansadas de qualquer maneira. Nenhum desses recursos funcionou, e eles assim ainda levaram meu dinheiro. Por isso disseram que não havia nada que pudesse fazer por mim. E os anciões da sinagoga? Não fizeram nada? Perguntou Tabita. Alguém podia orar por você ou fazer algo? Não podia? Uda pôs a mão no braço de Tabita. Minha menina, por enquanto estou proibida de ir à sinagoga. Proibida? O que você quer dizer como proibida? E Tabita tornou a perguntar. Como podem proibir de ir à sinagoga? Uda olhou para cima e para o céu da tarde e suspirou. Quando alguém que tem uma doença como a minha, torna-se impura, de acordo com as leis de Israel. Não posso adorar na sinagoga até estar curada. Mas isso está errado, Tabita protestou. Tudo errado. Ele não tem o direito de impedir-la de ir à sinagoga adorar a Deus. Talvez o único modo de você ficar curada seja ir à sinagoga para orar e pedir a cura. Os anciões não entendem assim. Uda olhou para o chão. Na verdade, agora ele se recusa a falar comigo acerca do assunto em qualquer lugar, até mesmo fora da sinagoga. O Rabi Eliezer me disse que acha que estou pagando o preço pelos pecados de minha mãe. Ela era uma pecadora, dizem eles, e Deus está me castigando. Castigando você? Por quê? Tabita estava realmente confusa a essa altura. Uda acomodou a faca de podar na mão. Bem, para início de conversa, minha mãe teve 3 maridos. Não sei se você sabia disso, disse ela, com uma voz baixa, mas cresci vivendo essa vida todos aqueles anos. E para piorar as coisas, minha mãe não foi abençoada com filhos, por nenhum de seus maridos. 2 deles morreram, e o terceiro a abandonou 3 anos depois do casamento. Você não me deu nenhum garoto, reclamou ele. Qualquer mulher em Israel que não tenha filhos deve viver com vergonha. Os meninos são uma bênção que vem do direito do céu. Pelo fato de minha mãe não ter gerado meninos, acho que Rabi Eliezer acredita que ele deve ter sido amaldiçoado por Deus. Tabita não podia deixar de olhar fixamente para Uda. Isso não é justo. Naquele momento nada parecia justo para Uda e todas as outras mulheres como ela. Assim são as coisas em Israel. Essa é a maneira como pensam as pessoas há centenas de anos. Perguntam-se. Começaram a pipocar na mente de Tabita. O que pensa de Deus sobre excluírem Uda de adorá-lo à sinagoga? Ele de fato castigou Uda com uma doença? Ou só porque sua mãe não teve meninos?
A falta de filhos é mesmo algo grave? Ou talvez essa doença tenha sido a razão de Uda e sua mãe não terem podido ter muitos filhos, principalmente meninos, por aquilo que Zeruia lhe contara, tanto quanto soubessem. Uda era filha única, e ela mesma havia tido apenas uma criança, uma menina. Por infelicidade, essa bebezinha morreu antes de completar o primeiro aniversário. Tabitha sentiu para pena de Uda. Procurou animar a jovem mulher enquanto trabalhavam. Mas isso era difícil, uma vez que ela mesma sentia ressentimento com os médicos e os líderes da sinagoga. Que direito tinha de tomar o dinheiro de uma viúva se não conseguiu encontrar uma cura? Ainda bem que Uda possuía uma casa onde morar, mas com todas as despesas que tivera, Tabitha se perguntava quanto tempo passaria até que alguém lhe tomasse a casa para o pagamento de uma dívida. A garota sabia como era ser filha única numa casa sem meninos. Ela sabia que sua mãe e seu pai a amavam, mas às vezes também notava tristeza nos olhos de Zeruia. Tabitha queria saber se sua mãe se sentia mal de vez em quando, por não ter dado filhos a Jairo. Tabitha sabia que Uda falava de verdade quanto ao fato de ter meninos serem preferidos em relação às meninas. Ao nascer, um garotinho havia grande regozijo na família. Os familiares e vizinhos eram chamados para comemorar essa boa sorte. Todas as mulheres admiravam o bebê e todos os homens se congratulavam com o pai da criança. Geralmente era planejado um banquete com muita comida boa. Numa família abastada era comum matarem um cabrito ou um bezerro cevado, e todos participavam da festa até tarde da noite. Não havia dúvida quanto a isso. Os meninos tinham todas as vantagens, desfrutavam todos os privilégios, como ir à escola e ser servidos primeiro na festa. Atuavam como mensageiros e andavam por toda a cidade cumprindo pequenas tarefas. Eram os meninos que se divertiam, não era justo. De repente, ouviu-se uma batida forte no portão do pátio. Vou atender, disse Tabitha, pondo-se em pé num salto. Para sua surpresa, era Bunny e Joel. O que vocês dois estão fazendo aqui? Perguntou ela. Sua mãe disse que você estava por aqui, praticando uma boa ação, e decidimos vir e ver pessoalmente. Precisa de alguma ajuda? Bunny perguntou dando uma risadinha. Isso seria legal. Tabitha olhou para as mãos sujas, cobertas com terra marrom avermelhada. Eu estava começando a arrancar ervas daninhas em volta das verduras de Uda. Joel não ajudou muito. Olhou para todas aquelas ervas daninhas e saiu logo. Mas Bunny ficou, e Tabitha riu da maneira como ele fazia as ervas voarem entre os feijões, as ervilhas e as trepadeiras de pepinos que subiam. Enquanto Tabitha e Bunny trabalhavam, conversavam sobre tudo o que havia ocorrido em Cafarnaum desde que Jesus chegara. Ele se tornava rapidamente o homem mais popular da Galileia. Podia curar cegos e coxos, pregava como ninguém jamais pregara, e até crianças gostavam de andar ao lado dele. Quando as pessoas o viam passando pelas ruas estreitas ou ao longo das empoeiradas estradas da Galileia, deixavam o que tivessem fazendo e corriam para ficar perto dele. A cada dia, as multidões que se juntavam para vê-lo ficavam mais numerosas, tão numerosas, na verdade, que Jesus se reunia com elas na praia ou ao ar livre, na encosta de colinas. Fora da cidade, era impressionante como acorriam a ele. Ninguém havia se tocado essas vidas como Jesus de Nazaré. Ninguém havia mexido com o coração e a alma do povo como ele. Mas com os líderes do Sinedrio e das sinagogas, a história era diferente. A atitude de Jesus para com as tradições judaicas era um problema. Rabis e escribas não sabiam bem o que fazer com este rabi, que discordava deles em muitos pontos. Ficavam cada vez mais frutados, de modo que era difícil vencê-lo numa discussão. Uma coisa era certa, a vida mudara para melhor em Cafarnaum, desde a chegada de Jesus. Com o auxílio de Bunny, a horta de Uda ficou limpa num instante, quando terminaram e estavam se lavando numa bacia de argila sobre uma mesinha baixa perto da porta. Uda saiu e lhes ofereceu um pouco de água e os bolinhos doces. Vejam, o trabalho não é tão ruim se você o torna divertido. Bunny deu uma risadinha e seus olhos se entretaram
até parecerem dois riscos contra o sol do fim da tarde.